Então, qual seria a terapia de escolha? Então, primeiro, o objetivo inicial seria manter ou recuperar o estado nutricional desse paciente, controlar os sintomas na doença inflamatória intestinal, melhorar a qualidade de vida do paciente, prevenir e corrigir a desnutrição e diversas deficiências nutricionais, como ingestão inadequada, aumento das necessidades em função desse paciente apresentar uma taxa metabólica basal elevada, a má absorção por proliferação bacteriana, síndrome de intestino curto e deficiência de sais biliares e reduzir as sequelas em longo prazo, principalmente déficit de crescimento em crianças. Então, dentro dessa terapia das doenças inflamatórias, terapia nutricional na doença inflamatória intestinal, quando a gente pensa em crianças com doença de Crohn, a gente tem um elevado risco, né, de prejuízo da mineralização óssea dessas crianças, devido principalmente aos efeitos da própria doença, dos métodos de tratamento e da baixa ingestão de cálcio dessa criança. Então, a gente tem, em adultos, osteoporose, o que a gente tem por objetivo é justamente reduzir a promoção da evolução dessa osteoporose em adultos, além de reduzir o aumento de perdas por enteropatias na perda de proteína, de zinco, magnésio, sangue, eletrólitos, reduzir também indicações cirúrgicas e complicações pós-operatórias e prolongar o período de remissão da doença. E alguns estudos vão sugerir, eles sugerem, né, na verdade, o da Distel, do Ferrani de 2001, que alguns nutrientes eles podem estar envolvidos na modulação da resposta imune, como os probióticos, ácidos graxos do tipo ômega 3, que vão auxiliar na manutenção da remissão da doença. E o foco principal desse paciente é recuperar, né, a nutrição desse paciente, dando para esse paciente um suporte nutricional adequado. E de acordo com o Jowett de 2011, ele demonstrou que o leite seria o primeiro alimento a ser restringido nesses pacientes, e principalmente os pacientes com retocolite ulcerativa inespecífica, e o que também foi observado num estudo por Guerreiro de 2014 em pacientes com Crohn. Então, a restrição do leite já promoveria um quadro de recuperação nesses pacientes. A restrição de legumes, verduras e frutas, até o momento, não tem comprovação científica de que elas sejam úteis na doença inflamatória intestinal, e a urgência evacuatória e a dor abdominal são um dos processos que mais incomodam o paciente com as doenças inflamatórias intestinais. Então, quando eu falo de retocolite ulcerativa, a gente tem uma importância significativa na terapia nutricional oral, principalmente em função da perda de peso ser recorrente, principalmente em pacientes hospitalizados, tá? O que vai levar a complicações como a desnutrição, deficiências alimentares, tanto micro como de macronutrientes. E pacientes desnutridos, gente, vocês sabem que apresentam uma recuperação e cicatrização mais lenta pós-operatória, o que vai gerar ainda mais o tempo de internação e os gastos hospitalares. Mas a preocupação é quando esse paciente ele já chega desnutrido. Então, a partir do momento que esse paciente ele já tem um quadro de retocolite ou de Crohn e ele já tem um processo de desnutrição importante, automaticamente a cicatrização dele e recuperação dele durante a internação vai ser muito mais tardia. Então, a gente tem aqui os sinais e sintomas na retocolite ulcerativa principais. A gente tem uma diarreia mucossanguinolenta com urgência evacuatória, gerando manifestações extraintestinais. E aí esse diagnóstico ele vai ser confirmado, né, através da colonoscopia por biópsia ou por exame de fezes. Uma vez confirmado, vai ser determinada a extensão anatômica da doença, se vai ser uma extensão extensa ou distal. Se for extensa, vai ocorrer a hemicolite esquerda ou colite universal. Se for distal, uma proctite ou na região de reto sigmoide. Se essa severidade da doença for leve, né, e moderada,
geralmente há um acometimento em região distal, né, em um processo extenso. Se ela for severa, então provavelmente a terapia nutricional vai ser diferenciada. Quais seriam os suportes indicados para o paciente? A terapia enteral ou parenteral. Uma vez estabelecida a terapia enteral, esse paciente vai ter a administração da dieta enteral via sonda ou sonda oral, né, ou nasal, ou em processos que a gente chama de ostomias, como uma gastrostomia ou uma ileostomia, tá? Se for parenteral, o uso vai ser a via intravenosa para administração de alimento em forma de solução especial parenteral. Mas dentro desse aspecto, quando a gente fala de terapia enteral, a gente tem um benefício diretamente relacionado com a localização da doença, sua extensão e gravidade. E aí a gente tem um processo que a gente chama de prevenção da translocação bacteriana. Uma vez que a terapia nutricional enteral ela vai ser indicada com esse objetivo, né, para pacientes portadores de Crohn com intestino delgado afetado, uma vez que os mecanismos de ação da terapia nutricional exclusiva vai reduzir a atividade da doença, não sejam bem conhecidos, mas a gente acredita, né, e os estudos eles mostram que ela pode atuar na modulação dos mecanismos de defesa imunológica, na alteração de forma positiva do perfil de citocinas da mucosa intestinal, diminuindo o estímulo antigênico, fornecendo nutrientes para proporcionar reparo tecidual e promovendo a manutenção do estado nutricional. Então, se eu tenho uma terapia nutricional enteral exclusiva, ela vai ser fornecida por sonda e mantida por um período de aproximadamente de 6 a 8 semanas. No caso de crianças, ela vai ser uma opção eficaz, porque ela vai evitar processos, né, que a gente chama de colaterais em função do uso contínuo de corticosteroides. No entanto, a terapia nutricional exclusiva e os corticoides na doença de Crohn em atividade em adultos não têm um efeito tão eficaz quanto a gente percebe em crianças, tá? Isso porque tem sido associada à recuperação da mucosa, alterações de microbioma intestinal, ganho de peso e aumento dos níveis séricos de vitamina D e do período de remissão na doença de Crohn, mas não tão efetivos quanto em crianças. Mas mesmo assim, tá? Há um ganho de peso nesse paciente e ele, pelo menos, ele tem um período mais extenso da remissão da doença. Então, na literatura, não existe orientação específica sobre qual tipo de fórmula enteral deve ser utilizada. Sabemos que fórmulas, né, enterais, como oligoméricas, né, por conter peptídeos, né, oligopeptídeos e aminoácidos na fórmula livre, não são indicadas. Então, o indicativo para o paciente com doença inflamatória intestinal são as dietas poliméricas, porque os macronutrientes, em especial a proteína, eles vão estar na forma intacta, ou seja, a absorção vai ser mais lenta. Se eu tenho uma fórmula elementar, essa fórmula elementar, por apresentar, né, oligopeptídeos e aminoácidos na fórmula livre, como lactalbumina, caseína, né, hidrolisado de soja, colágeno, ou TCM e ácidos graxos poliinsaturados, e no caso de carboidratos, a fórmula de polímeros de glicose e como a maltodestrina, eles serem rapidamente absorvíveis, então a gente tem nesse paciente uma propensão maior em gerar um quadro de diarreia osmótica. Então, no caso de um paciente com doença inflamatória intestinal, então fórmulas como Modulem, a Isosorce, que são dietas poliméricas em função desse macronutriente estar na sua forma intacta, então a recomendação mais assertiva. No caso da nutrição parenteral, o seu uso deve ser considerado apenas nos casos
em que o suporte nutricional oral e enteral esteja contraindicado ou não tenha tido algum sucesso, como, por exemplo, se esse paciente apresentou um quadro de obstrução do intestino, né? Ou após um processo de inúmeras cirurgias, onde esse paciente ele tem intestino curto, ou também se o paciente apresenta fístulas de intestino com alto débito, com maior do que 500 ml por dia, além de outras situações que podem ser avaliadas individualmente no caso desse paciente. Mas se não há possibilidade, né, de você só ter a intervenção enteral e haver a necessidade da terapia parenteral, o uso de nutrição parenteral com emulsões lipídicas, que a gente chama de SMOF, que é óleo de soja, triglicerídeos de cadeia média, azeite de oliva, óleo de peixe, eles podem ser utilizados, entendeu? Então, o ideal seria, para quê? Primeiro, para reduzir a inflamação endotelial e os mediadores pró-inflamatórios. Há uma diminuição da resposta inflamatória e trombótica, preservando a microperfusão tecidual e a imunidade, e aí ter efeitos antioxidantes. Foram demonstrados também benefícios clínicos nas doenças crônicas inflamatórias, principalmente no caso de sepse e trauma. E numa avaliação por meta-análise, maiores taxas de complicações associadas à desnutrição dos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos que recebiam essas emulsões lipídicas, comparados aos que recebiam fórmula padrão, foram reduzidas. Então, eu tinha uma menor taxa de complicação, uma vez que foram utilizadas essas emulsões lipídicas. Então, quais seriam as orientações dietéticas segundo as características evolutivas da doença? Lembrando que a terapia nutricional na fase ativa tem o objetivo de auxiliar no controle da diarreia, da dor abdominal, da distensão abdominal, prevenindo e revertendo a perda de peso com os suplementos nutricionais adequados. Então, uma dieta hipercalórica com uma densidade de 30 a 35 quilocalorias por quilo de peso de paciente é uma possibilidade, é necessária para esse paciente em função da alta taxa metabólica desse paciente. Uma dieta hiperproteica, uma quantidade de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso de proteína e reduzida em lipídios com 20% das proteínas, das calorias totais na fase ativa da doença é indicada. Então, uma dieta normoglicídica com restrição de carboidratos simples e alimentos que possam causar flatulência. Então, evitar o uso de batata doce, né? Porque apesar de ser um carboidrato complexo, ele pode gerar distensão desse paciente. Fibras insolúveis e resíduos, como lactose, por exemplo, devem ser restringidas na fase ativa da doença e aumentar o fracionamento, reduzindo o volume nesse processo de fase ativa. Então, a gente tem aqui, na doença de Crohn, um processo de diarreia persistente, dor abdominal com cólicas, é evidente, tá? Pode ocorrer, em grande parte desses pacientes, obstrução e perda de peso, além do processo de fístulas. Na história e no exame físico, testes laboratoriais para confirmação do diagnóstico e determinar a localização vão ser importantes. Então, ou por confirmação radiológica ou endoscópica, né? Uma vez radiológica, através do raio-x do trânsito intestinal, ultrassom, tomografia ou ressonância, ou através de uma colonoscopia ou uma endoscopia alta ou biópsia, vai determinar o grau de severidade da doença de Crohn, seja leve a moderada ou de moderada até severa. E aí, para quem não lembra, então, o que seria uma estenose que é comum, né? Tanto a estenose quanto a fístula num paciente com Crohn. Então, a gente tem aqui, né, uma imagem interessante sobre o processo inflamatório no intestino, tá? Então, a gente tem aqui um processo de inflamação do paciente com Crohn.
Aqui nessa imagem a gente tem uma estenose ou obstrução, onde vai gerar um inchaço do intestino delgado desse paciente. Então a gente tem uma obstrução intestinal mecânica, tá? Gerando um quadro de estenose, ou uma fístula, que é uma comunicação, tá? Uma conexão do intestino com outros órgãos. Então, a gente considera uma fístula de alto débito quando ela drena mais do que 500 ml por dia. Aqui uma outra imagem de uma estenose de 50%, então você tem uma obstrução importante aqui. Um quadro de inflamação em 30% desses pacientes. E aqui em 20% a gente tem uma comunicação que a gente chama de fístula. Aqui você tem uma comunicação entre o cólon sigmoide e a região de íleon, tá? Então aqui você tem uma imagenzinha também dessa fístula. E aí, se eu tenho um paciente com estenose na doença de Crohn, pode ocorrer então o que a gente chama de hiperproliferação bacteriana. Essa hiperproliferação bacteriana no paciente com Crohn vai levar ao quê? A um quadro de má absorção devido às utilizações dos nutrientes pelas bactérias, gerando então um efeito tóxico dos ácidos biliares desconjugados e alteração ou exacerbação do processo inflamatório intestinal pelos ácidos biliares desconjugados e outros metabólitos, tá? Então, quais seriam as dietas para o paciente portador de estenose na doença de Crohn? Então, a gente tem uma dieta semelhante à fase ativa da doença, com ou sem atividade, porque vai permitir a ação de um bolo fecal menor. Uma vez que eu tenho um bolo fecal menor, eu vou evitar a flatulência, automaticamente prevenindo a extensão abdominal, processos de náuseas, vômitos e possíveis episódios de suboclusão intestinal. Se eu tenho nesse paciente com Crohn, com estenose, há uma peristalse acelerada e uma distensão abdominal acentuada, o que pode levar à necessidade de uma dieta líquida sem resíduo para que você consiga melhorar os sintomas que, uma vez, quando então a dieta vai ser geralmente evoluída de forma gradativa, da forma líquida, sem resíduo, até que a consistência se normalize de forma gradativa. E se eu tenho uma fístula, né? Uma vez que eu tenho uma fístula, nas fístulas enterocutâneas vai ser necessário uma avaliação individualizada, tá? Onde, se eu tenho uma fístula baixa de reto ou de cólon, o tratamento da dieta oral pobre em resíduos e fibras ou uma dieta enteral elementar, nesse caso, né? Se eu falo de dieta elementar, ela vai ser uma dieta com uma absorção maior. Pode acabar sendo uma opção. Se eu tenho uma fístula de alto débito na porção de cólon, né? Na região de cólon proximal e terminal, uma dieta alimentar de alta absorção pode ser uma opção. No caso, há necessidade de suspensão da dieta oral. E se eu falo de fase de remissão da doença com melhora clínica do paciente, né? E aí eu lembro que é importante que você observe, né, que se essa melhora clínica ela vai se dar, né, depois da fase ativa da doença. E aí sim eu consigo identificar que esse paciente está em remissão. Logicamente que ele já reduziu o quadro de diarreia, reduziu a distensão abdominal, esse paciente reduziu as náuseas. Então eu posso indicar de forma paulatina o carboidrato como a sacarose, mas em quantidades moderadas. O consumo de alimentos com um pouco mais de lactose de forma progressiva, isso se esse paciente não exibir intolerância. E assim eu posso gradativamente aumentar o conteúdo das fibras totais e insolúveis da dieta, tá? Lembrando que eu tenho que ter um teor moderado de lipídios, especialmente do tipo ômega 6,
onde eu vou adequar a quantidade de calorias ao estado nutricional do paciente. E aí, gente, eu trouxe um pouquinho para vocês como é que você vai fazer o requerimento energético de um paciente internado. Então, lembrando que você tem o valor energético total, que vai ser calculado através da taxa metabólica basal multiplicado pela atividade física, ou pelo VET simplificado, ou através do VET, onde você tem o gasto energético basal multiplicado pelo fator atividade, injúria e fator térmico. Então, a gente tem, para você calcular a taxa metabólica basal, né, para homens e mulheres, você tem aqui a idade, né, a faixa etária, tanto para homens quanto para mulheres. Essa taxa metabólica basal vai ser diferente nas diversas faixas etárias, e o nível de atividade, né, se esse paciente tem atividade leve, moderada ou intensa, de acordo com a atividade física desse paciente. Eu posso utilizar o método, né, que a gente chama, que é a fórmula de Harris-Benedict, né, onde eu vou ter aqui o gasto energético basal. Para homens, a gente usa essa fórmula com peso, estatura e idade. Para mulheres, a gente utiliza essa fórmula com peso, estatura e idade. E a gente vai utilizar a fórmula geral, lembrando que você tem o fator atividade e o fator injúria e o fator temperatura, né? Então, se, por exemplo, eu tenho um paciente que tem, né, ele tem, além da doença de Crohn, ele tem, por exemplo, uma hepatite, então eu vou utilizar o fator injúria de 1 ou de 1,6. Ou é um paciente de Crohn, tá? Que ele tem, além de Crohn, ele é um paciente renal crônico com quadro de desnutrição, eu vou utilizar como fator injúria 0,7. O fator atividade, ele também vai alterar. Por exemplo, se esse paciente está confinado ao leito, você não vai utilizar o fator atividade leve, que seria de 1,56, por exemplo, que eu mostrei para vocês aqui. Então, aqui para mulheres 1,56 ou 1,55 para homens. Se esse paciente, se ele está confinado ao leito, você vai utilizar 1,2, tá? Ou se ele está internado e deambulante, você pode utilizar 1,3 a 1,6. Se ele tiver acamado, mas ele está se movimentando, o fator de atividade pode ser de 1,25. E multiplicar, no caso de febre, ao fator térmico, tá? Se ele tiver com temperatura de 38, 1,1 até 1,4, se ele tiver com 41 graus de febre. O método simplificado, que a gente chama, que eu mostrei ali para vocês, é onde eu vou ter um paciente, que se eu prescrever, né? Se eu tenho um paciente, no caso, se eu for utilizar o método simplificado para o paciente com Crohn, na fase ativa da doença, eu vou utilizar uma dieta hipercalórica, porque a densidade energética da minha dieta é maior do que 30 quilocalorias por quilo de peso. Se eu tivesse que fazer uma dieta hipocalórica no paciente, eu utilizaria o VET simplificado, que é o quilo de peso do paciente multiplicado por 25. Se eu tenho um paciente com Crohn, na fase ativa da doença, como eu mostrei para vocês, estou até voltando aqui, a dieta desse paciente, em função das necessidades pelo quadro inflamatório, é uma dieta hipercalórica, né, com uma densidade energética de 30 até ou mais, né, até 35 quilocalorias por quilo de peso, e uma densidade de proteína de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso, ou seja, uma dieta hiperproteica. Ah, mas professora, mesmo assim ainda tenho muita dificuldade em fazer o cálculo, né, de quanto de ingestão esse paciente vai ter. Lembrando que a nutrição não é uma caixinha fechada. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, um exemplo de uma paciente com 19 anos de idade, tá? Ela é uma paciente que tem altura de 1,45, com peso atual de 65 quilos. Vi que o IMC dessa paciente é de 30,95 quilos por metro quadrado, né? Kg por m². Então, é uma paciente obesa.
Se eu for utilizar, se essa paciente não fosse obesa, o IMC para uma paciente internada, a gente usa o que a gente chama de fórmula de bolso, o peso ideal ou teórico dela seria de 43,73. Como se trata de uma paciente obesa, eu vou utilizar o peso ideal ou teórico, né, multiplicado pelo IMC de 28,6, tá? Então são fórmulas clássicas específicas para o paciente internado. Então, o peso ideal dessa paciente seria de 60,13. Mais uma vez que esse paciente é obeso e está internado, eu posso utilizar a fórmula que a gente chama de peso corrigido, onde eu tenho o peso ideal mais a multiplicação do peso atual menos o peso ideal multiplicado por 0,25. Essa paciente tinha um peso de 60,07, 65,7. Então, o peso atual dessa paciente é de 60,07. Então, o peso ideal que eu calculei, de acordo com a fórmula, né, de IMC teórico ideal para obesos, foi de 60,13. Então, 60,13 mais o peso atual de 65,07 menos o peso ideal multiplicado por 0,25. Então, o peso corrigido para essa paciente é de 61,36. Então, eu joguei essa paciente com 19 anos, lembrando aqui da taxa metabólica basal, de 14,7, multiplicado pelo peso, tá? Que foi o peso corrigido, que deu 61,36, mais 496, que é essa fórmula aqui. Eu utilizei o fator atividade leve porque a paciente acabou de ser internada, tá? Então, eu utilizei lá fator de atividade leve. Deu um valor energético total de 2.180 quilocalorias. Não se esqueça que a gente não tem uma fórmula fechada, né? Não há uma fórmula. A nutrição, ela te possibilita você ter um espectro de quantidade de energia de acordo com a realidade do seu paciente. Eu calculei aqui para o IMC do peso corrigido. Eu poderia chegar e fazer, por exemplo, o valor de 65, né, que é o peso atual, multiplicado pelo valor de 30. Então, eu vou dar um ESC aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vamos fazer aqui um cálculo do que eu estou imaginando para esse paciente. Então, eu falei para vocês que, por exemplo, se eu levasse em consideração o peso atual da paciente, que não é o objetivo, a gente tem que trabalhar pelo menos com o peso ideal. Então, se eu for calcular pelo peso, né, o peso ideal, por ela ser uma paciente obesa, seria o valor de 60,13 pela densidade energética. Então, eu tenho aqui 60,13 multiplicado pela densidade energética de 30. Vamos botar 31, tá? Porque ela é uma paciente na fase ativa. Eu daria uma diferença, tá vendo? 1.864 quilocalorias ao invés de 2.100. Se eu utilizasse uma quantidade de densidade energética maior, de 32, provavelmente eu chegaria próxima a 2.100. Então, vamos lá. 60,13, deixa eu corrigir aqui. 60,13, que é o valor que vocês estão vendo aqui, ó, que é o peso ideal. 60,13 multiplicado pela densidade energética de 32 quilocalorias. 1.924. Ainda não chega a 2.180, mas chega próxima a 2.180. Ou seja, eu posso utilizar o VET de acordo com Harris-Benedict ou posso utilizar o valor do VET simplificado de acordo com o paciente no estado que ele estiver. Ok, gente? Então, aqui a gente tem o peso ajustado, só para vocês lembrarem que o peso ajustado é o percentual, é o peso corrigido para determinar a necessidade energética, se eu tenho uma adequação inferior de peso a 95 ou superior
a 115. Então, aqui é o cálculo, é a formulinha do peso ajustado. Como eu utilizei na imagem anterior, se era uma paciente mulher obesa, o IMC para peso ideal num paciente obeso, você pode utilizar 28,6 para mulheres e 30 para homens, tá? Em média, a gente pode utilizar para homens 22 kg por metro quadrado e 20,8 kg por metro quadrado para mulheres. Então, na retocolite, essa dieta vai ter que ser pobre em sódio, pobre em fibras e em gorduras também, isenta de produtos lácteos para quem tem intolerância à lactose e rica em calorias para os que sofrem de perda de peso ou o retardo de crescimento. Então, aqui são as recomendações de suplementação, tá? De recomendação para suplementação de minerais, de vitaminas, de oligoelementos na doença de Crohn. Então, na recomendação diária para B12, por exemplo, é de 3 microgramas, enquanto para o Crohn é de 1.000 microgramas. De folato é de 400 microgramas, enquanto para o Crohn é de 1 miligrama por dia, tá? Então, cuidado nutricional no Crohn. Primeiro, evitar pães integrais, né, pães doces, granolas, biscoitos recheados, evitar tomate com semente, hortaliças cruas, alimentos que possam levar à distensão abdominal, frutas com bagaço, melancia, melão são frutas que podem gerar distensão, abacate, que é uma fruta extremamente, uma densidade de lipídios muito alta, que pode gerar diarreia nesse paciente. Vegetais com sementes devem ser evitados, sementes em geral, como gergelim, girassol, vegetais do tipo B, como cenoura e beterraba crua, nessa fase tem que ser evitada. Evitar gema de ovo, carne de porco, fígado e frios, condimentos fortes e molhos gordurosos, doces concentrados, refrigerantes e bebidas gaseificadas e açucaradas, etc. Então, o ideal é que esse alimento seja pobre em resíduo, né, como pão branco, arroz, macarrão, cenoura, chuchu, maçã e banana, maçã sem casca, tá, gente? Batata, aipim, né, inhame podem ser utilizados. Evita batata doce para não distender esse paciente. Carnes magras, como linguado, né, peixes brancos, frangos sem pele, leite de soja e um consumo de pelo menos 2,5 litros de líquido por dia. Os prebióticos, eles vão trazer benefício porque a recomendação é de 5 a 10 para manutenção da flora normal e de 12,5 a 20 para recuperação das bifidobactérias. Então, o consumo em geral desses prebióticos como inulina, né, oligofrutose e lactulose vão trazer benefícios. Ou seja, a gente vai encontrar também na banana, no alho poró, na alcachofra, algumas féculas e fibras, porque eu tenho uma ação anti-inflamatória comprovada nesses pacientes com doença inflamatória intestinal, então eles podem ser recomendados para esse paciente até 20 gramas. Então você pode aumentar paulatinamente essa quantidade de prebióticos na dieta, enquanto que o uso de bifidobactérias com a recomendação de 109 unidades formadoras de colônias vão diminuir, né, a produção de toxinas inflamatórias, aumentando a produção de imunoglobulina A e interleucina 10, que são anti-inflamatórias, e aí contribuindo para o equilíbrio intestinal, tá, na fase e mantendo a fase de remissão da doença. Então eu trouxe esse artigo aqui da Cristina Dicho, que é uma excelente professora lá da UERJ, onde ela publicou um artigo sobre alimentos recomendados e evitados nas doenças inflamatórias de acordo com a atividade da doença. Então, a gente tem aqui a fase ativa da doença e a fase de remissão da doença. Então, na verdade, é justamente o que eu acabei de falar para vocês, onde vocês devem evitar, né, todos os alimentos crus, né? Os vegetais crus devem ser evitados na fase ativa, grãos devem ser evitados, frutas inclusive secas, alimentos integrais, excesso de lipídios, tá? E leites integrais, iogurtes
e queijos amarelos devem ser evitados e ser estimulado o consumo de vegetais do tipo B, como cenoura, chuchu, do tipo C, batata, aipim, inhame, caldos das leguminosas, nunca o grão da leguminosa por causa da distensão e da diarreia, frutas sem casca, sem caroço, cereais brancos e refinados devem ser indicados e leites com baixo teor de lactose, né? E margarinas light, né? Creme vegetal, sempre preferindo que esse paciente consuma alimentos assados ou grelhados. No caso da fase de remissão, todos os alimentos podem ser consumidos, mas o ideal é que vocês observem que deve ser evitado o excesso de açaí e de coco, jamais, né? Então, assim, eu prefiro que evite, né, colocar até na dieta do paciente carnes, bacon e linguiças, porque a gente não sabe o quanto esse paciente pode acabar querendo consumir esse alimento e trazendo, acabar saindo da fase de remissão e voltando para a fase ativa, né? Evitando o excesso de gorduras e frituras. Ele pode, na fase ativa, consumir carnes magras, né? E a gema ela pode ser até utilizada 3 vezes por semana, só que lembrar que ele tem que evitar embutidos, enlatados, vísceras, frutos do mar, carboidratos simples como açúcar, mel e melado, condimentos fortes devem ser evitados em todas as fases, tanto de atividade quanto de remissão. E esse paciente pode consumir na fase de remissão um pouco mais de carnes com teor um pouquinho maior de gordura, mas com moderação, tá? Sempre evitando alimentos fortes, né? Condimentos como pimenta, mostarda, ketchup e molho shoyu, ok, gente? Lembrando que dia 19 de maio, a gente considera como o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal e tem o objetivo de conscientizar a população sobre Crohn, né, doença de Crohn e retocolite ulcerativa, que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Ok, gente? Então, queria agradecer vocês, né? E logo, logo vou colocar mais material. Beijo grande, fiquem com Deus.